Homem-Aranha: Um Novo Dia é um dos maiores e mais bem-sucedidos filmes de todos os tempos, e o Homem-Aranha de Tom Holland não vai acabar tão cedo. Homem-Aranha 5 está a caminho, mas pra onde eles deveriam levar a história? Bem, neste vídeo Vou apresentar a minha ideia geral de como eu gostaria que fosse o Homem-Aranha 5, mas com certeza não é algo tirado do nada. Existem algumas coisas que precisamos considerar. A principal delas vem do final de Um Novo Dia, que faz referência a Guerras Secretas dos Vingadores, um filme que vai abalar completamente o MCU. Então, antes de eu falar sobre como eu gostaria que fosse o Homem-Aranha 5, preciso primeiro prever como Guerras Secretas vai terminar. Guerras Secretas é o nome de dois eventos diferentes dos quadrinhos. Embora um deles certamente vá ser mais importante do que o outro para influenciar a trama, o outro vai ser igualmente importante especificamente para o filme do Homem-Aranha. A versão de 2015 de Guerras Secretas será a principal influência. A história começa com o fim do multiverso, com um mundo construído a partir de pedaços de outros mundos do multiverso, criado pelo Doutor Destino. Esse mundo, que sem dúvida será o cenário de Guerras Secretas, é a Lativéria, conhecida coloquialmente como Mundo de Batalha, que é para onde o Homem-Aranha foi rastreado na cena pós-créditos. Nos quadrinhos, os eventos de Guerras Secretas acontecem 8 anos depois, o que significa que a Lativéria existiu por 8 anos, mas eu tenho a sensação de que eles não vão seguir esse caminho para simplificar as coisas e fazer com que tudo aconteça em sequência, especialmente porque eles já fizeram um grande salto temporal em Ultimato. As Guerras Secretas de 1984 acompanham um ser quase divino chamado o Beyonder, criando o mundo de batalha original e trazendo vários heróis e vilões para lutarem entre si apenas para o seu próprio divertimento. Isso inspirou a HQ, que inspira o filme, mas também, nesse evento original, Peter Parker encontrou uma estranha gosma preta que se transformou em seu novo traje preto, e todos nós sabemos onde isso foi dar. Eu acho que Vingadores Guerras Secretas é o momento perfeito pra dar a ele o traje simbionte depois que seu traje principal for destruído. Guerras Secretas, então, vai levar a um soft reboot do universo, o que eu não vou fingir que consigo prever todos os detalhes. Mas uma coisa que eu acho que podemos dizer com certeza, ou quase com certeza, é que a versão da Terra 828 do Quarteto Fantástico será incorporada ao universo principal, e a linha do tempo será um pouco mais simplificada, talvez com algumas mudanças aqui e ali. O Quarteto Fantástico estar no MCU é importante, porque eu gostaria que eles fossem incluídos no próximo filme do Homem-Aranha. Ficou claro agora que todo filme do Homem-Aranha no MCU precisa cobrir alguns pontos básicos, com a ideia de que, já que fazemos parte de um universo maior, nós devemos aproveitar isso. Cada um contém outros personagens do MCU, desde o Homem de Ferro e o Capitão América em De Volta ao Lar, até Nick Fury e os Skrulls em Longe de Casa, passando pelo Doutor Estranho em Sem Volta pra Casa, e agora Hulk, Justiceiro, o Tentáculo e Jean Grey em Um Novo Dia. Um Novo Dia especificamente reuniu um personagem da Universal, um personagem da série de TV, obviamente o Homem-Aranha é da Sony, um personagem de um filme que foi lançado um ano antes e um personagem de uma franquia que nem começou ainda. Tudo é possível. Com isso em mente, os heróis que eu gostaria que eles incluíssem são o Quarteto Fantástico, que tem uma ótima relação com o Peter nos quadrinhos e que eu gostaria de ver, mas especificamente o Tocha Humana e o Senhor Fantástico. Enquanto o Coisa e a Mulher Invisível talvez possam aparecer em um filme diferente, talvez a gente possa dividir o Quarteto Fantástico em dois projetos diferentes. Depois tem o Demolidor, já que está na hora de vermos ele e o Homem-Aranha se unindo contra algo além de um tijolo. Outra constante é o elenco de apoio. Parecia possível que Um Novo Dia se afastasse do Ned e da MJ e apresentasse o Harry, a Gwen ou outros personagens clássicos do Homem-Aranha em um novo elenco, mas eles claramente consolidaram esses dois como parte do trio principal dessa franquia. Um trio pelo qual eu acho que muita gente vai assistir esses filmes literalmente só por eles, então acho muito inteligente não se afastarem deles. E obviamente Tom Holland e Zendaya são casados, então vão continuar juntos. No entanto, as memórias deles são bem complicadas. Minha interpretação do final de Um Novo Dia é que o feitiço continua completamente em vigor. O aperto de mão entre Ned e Peter foi pura memória muscular. Quando ele disse Peter daquele jeito, foi ele conectando o fato da MJ ter chamado o Homem-Aranha de Peter com esse estranho, e então o sorriso do Peter não foi um sorriso de quem se lembra, a não ser que ele achasse que sim, mas sim um sorriso de quem está construindo uma nova amizade. Eu não estou mais sozinho. Peter vai acabar contando tudo para o Ned, e o Ned, mesmo sem se lembrar, acredita em cada palavra, e eles rapidamente voltam a ser melhores amigos. E o Ned volta a ser o cara da cadeira, só que agora sem uma história compartilhada. Quanto a MJ, a minha interpretação sobre o momento do colar da Dália Negra é que ela sempre sentiu algum tipo de conexão sentimental com o colar, mas realmente não se lembra de tê-lo comprado ou de onde veio, mas agora começa a ligar os pontos e entende que é do Peter. Ela está começando a sentir algo. Mas é complicado porque ela está namorando o Paul enquanto está se apaixonando pelo Peter. Mas desde que ouviu Eu Não Te Amo, o Peter decidiu seguir em frente, mesmo que no fundo ele realmente não fique com a Gata Negra. Mas ainda sobre o assunto da MJ, devemos aproveitar a oportunidade do reboot da linha do tempo para dizer que, nesta linha do tempo, o nome dela é Mary Jane Watson. Sempre foi Mary Jane Watson e nada mais sobre ela é diferente. Não que isso realmente importe, já que na tela ela sempre é chamada apenas de MJ mesmo. Só pra deixar canônico, nesta linha do tempo o nome dela é Mary Jane Watson.
Johnson. Então temos o drama dos personagens. Temos a Gata Negra, o Quarteto Fantástico, o Demolidor, os trajes simbiontes, mas precisamos de um vilão e eu gostaria muito de manter tudo em uma escala mais urbana. E com certeza usar de fato um vilão do Homem-Aranha desta vez, diferente de Um Novo Dia. Minha primeira ideia foi o Rei do Crime, mas francamente, depois de tantas temporadas com ele como o grande vilão, acho que eu simplesmente não fico mais tão animado ou nem mesmo interessado nessa possibilidade. Ele já foi prefeito de Nova York e o Homem-Aranha nem se envolveu, então pra onde mais você pode levar esse personagem? No entanto, eu realmente gosto da ideia do grande vilão ser um chefão da máfia ou um chefão do crime. E acho que eles deveriam usar alguém que nunca foi usado antes. Acho que com Ned Leeds fazendo parte desse elenco, temos aqui uma ótima oportunidade de usar um vilão que nunca foi usado antes, o Duende Macabro. Enquanto o filme gira em torno do mistério de quem ele é, será que é o Ned? Talvez um Osborn? Talvez um dos outros alter egos do Duende Macabro que seriam todos apresentados nesse filme. Bem, você teria que assistir ao filme para descobrir. Por fim, Tom Holland já falou sobre como ele quer apresentar Miles Morales, e acho que essa é uma ótima oportunidade para isso. Aaron Davis, como Gatuno, vai retornar após suas aparições em De Volta ao Lar e, tecnicamente, em Através do Aranhaverso, o que poderia ser mencionado um pouco, mas também seríamos apresentados ao seu sobrinho, que agora é um adolescente e em breve será picado por uma aranha radioativa. Quanto ao título, Poderíamos seguir o mesmo caminho da trilogia Home e escolher uma das palavras de Brand New Day, seja Brand, New ou, o que melhor se encaixa, Day. E nesse caso, eu gosto de Homem-Aranha Noite e Dia, pois contrasta sua vida diurna e noturna. Alternativamente, poderia simplesmente ser a trilogia Brand New Day, e cada filme, como Brand New Day, seria nomeado de acordo com um arco diferente das histórias em quadrinhos. E nesse caso, este filme se chamaria Homem-Aranha Crise de Identidade. E à medida que avançamos neste filme, você logo verá que esse é um título perfeito. Me diga qual título você prefere, mas eu já sei qual eu escolheria. E aproveitando, não esqueça de deixar um like e um enorme obrigado aos membros do nível Rei pelo apoio extra. Os membros dos níveis Rei e Nobre puderam assistir a este vídeo e a certos outros vídeos antecipadamente, então torne-se um membro hoje mesmo. Então, como tudo isso poderia se encaixar? Parece muita coisa, não é? Bem, aqui está o meu resumo da trama de Homem-Aranha Crise de Identidade 2029. Em uma nova linha do tempo, conhecemos o Homem-Aranha enquanto ele está com seu traje normal e visita uma criança à beira da morte, que mostra a ele sua coleção de itens do Homem-Aranha, incluindo imagens e recortes de jornal de quando ele lutou contra o Abutre, o Rhino, o Besouro e o Big Will. Alguns dos jornais são do Clarim Diário, e os artigos trazem escrito por Phil Urich, que os fãs de quadrinhos vão reconhecer como um dos vários duendes macabros. O garoto pergunta ao Homem-Aranha por que ele não tem aparecido tanto ultimamente, e Peter não consegue responder. Ao sair, o traje do simbionte o envolve, mostrando logo de cara que Peter sabe que o traje preto não tem nada de amigão da vizinhança, mas mesmo assim o usa. Peter é chamado por Jim DeWolf, que o informa sobre uma briga acontecendo não muito longe dali. Ele chega e encontra o Demolidor batendo em alguns bandidos. Peter tem intimidade com o Demolidor e o chama de Matt em voz alta, já que sua identidade ainda é pública. Ficamos sabendo que os dois têm trabalhado juntos para combater uma guerra de gangues entre Cabeça de Martelo e um novo jogador misterioso com identidade secreta conhecido como Duende Macabro. Isso levanta a questão: ele é parente do Duende Verde? Por que ele é chamado assim? O sempre ocupado Aranha é então chamado ao edifício Baxter para discutir seu traje. Peter deixa o traje com Reed para fazer alguns testes, mas é chamado novamente quando Nova York é atacada por um vilão chamado Enxame. Reed fica para fazer os testes, mas o Homem-Aranha recebe a ajuda do Tocha Humana com vontade de ação. Sem o traje preto, o Homem-Aranha se sente nu. Ele já se acostumou com ele e agora até depende dele. Então ele tem dificuldades, enquanto o Tocha Humana faz a maior parte do trabalho. Depois de derrotar o Enxame, eles dois retornam ao edifício Baxter, onde Reed informa Peter que o traje é um simbionte alienígena, mas Peter diz que está sob controle. Frustrado, ele pega o traje de volta. No entanto, quando Johnny põe a mão em chamas, o simbionte faz Peter recuar. Ele vai embora, balançando nas teias. Em Brand New Day, Peter prometeu começar a equilibrar sua vida como Homem-Aranha com sua vida como Peter Parker. O problema é que isso era muito mais fácil falar do que fazer. Mesmo com seus poderes aprimorados, esse malabarismo deixou muito menos tempo para ele como Homem-Aranha e Nova York sofreu por causa disso. Com o simbionte, no entanto, ele pode vestir o traje instantaneamente e lidar com os criminosos mais rápido, permitindo que ele consiga equilibrar bem sua vida. É assim que ele justifica manter o traje pra si mesmo enquanto vai até o apartamento do Ned. No entanto, quando ele entra, vê que a MJ está lá com o namorado dela. Ele sempre tenta evitar ele e sempre tenta evitar a MJ quando ele está por perto. E o namorado da MJ percebeu isso. Desta vez, ele comenta sobre isso. Peter desconversa antes de ir passar um tempo com o Ned em outro cômodo. Enquanto ele e Ned conversam, descobrimos que o motivo de Peter estar evitando a MJ e o namorado
lado dela, não é por causa da tensão estranha de ela ser sua ex e vice-versa. É porque ele descobriu que o nome dele é Harry Osborn e ele não gosta da implicação. Peter menciona o Duende Macabro para Ned, mas suspeita que seja o Harry. Durante essa cena, Ned comenta que tem tentado praticar sua magia desde que Peter o lembrou disso. Por outro lado, quando Harry pergunta se está acontecendo algo entre MJ e Peter, ela não consegue dar uma resposta direta. Ela não consegue dizer não. No dia seguinte, o Homem-Aranha é celebrado em um evento da NYPD, onde é apresentado ao marido de Jean DeWolf, Robert Kingsley, outro dos alter egos do Duende Macabro nos quadrinhos. Ele é um estilista que diz diretamente ao Homem-Aranha: "Eu não gosto desse traje preto, deixa eu fazer um novo pra você de graça." O Homem-Aranha recusa a oferta quando seu sentido aranha dispara. A celebração é interrompida por uma batalha de Gandhis. O Homem-Aranha entra em ação e faz o possível para conter a situação, mas é demais pra ele sozinho. Nesse confronto, o Duende Macabro luta contra o Cabeça de Martelo e o mata, consolidando seu lugar no topo. No meio do caos, Diane é baleada, colocando-o no hospital enquanto o Duende Macabro foge. Enfurecido, o Homem-Aranha se encontra novamente com o Demolidor e os dois fazem algumas investigações. Eles decidem partir para um ataque frontal, com o Homem-Aranha se sentindo poderoso o suficiente com seus poderes aprimorados e o traje simbionte para enfrentar qualquer coisa que venha pela frente sozinho. O Demolidor apresenta ao Homem-Aranha um contato interno dele, a Gata Negra. Felicia Hardy fornece as informações que tem sobre o Duende Macabro. Sua identidade é completamente desconhecida, mas ela sabe onde eles planejam fazer o próximo negócio. Felicia não esconde em nada seu desejo pelo Homem-Aranha. E agora que Pedro decidiu seguir em frente, ele também pode acabar se deixando levar um pouco. Matt ali como véu pro flerte entre Pedro e Felicity parece que seria uma boa fonte de comédia. Amanhã à noite, eles atacam. Antes disso, Pedro faz alguns trabalhos de programação freelancer para ganhar dinheiro quando houve uma batida na porta. E é a MJ. MJ queria conversar com Pedro sobre seus sentimentos. Ela chora por causa das memórias perdidas e como isso está afetando ela, mas Pedro não reage nada bem. Pedro fica irritado, ele desconta em MJ por não deixá-lo seguir em frente, e enquanto MJ vai embora, Pedro imediatamente se sente péssimo por isso. Aquilo não tinha nada a ver com ele, mas não adianta ficar remoendo isso agora, há um trabalho a ser feito. Homem-Aranha e Demolidor invadem furtivamente um prédio e o sentido aranha de Pedro dispara e as luzes se acendem. A dupla se vê cercada por homens armados, o Gatuno que trabalha para o Duende Macabro e o próprio Duende Macabro. O Duende Macabro está usando uma armadura muito robusta. O Duende Macabro ri e provoca o Homem-Aranha, agindo como se o conhecesse e soltando frases-chave no diálogo, enfatizando palavras como May, Leeds e Parker. O Duende Macabro revela que passou informações falsas para a Gata Negra. Em seguida, ele cria um portal ao estilo do Doutor Estranho e vai embora, deixando o Gatuno para atacar o Homem-Aranha enquanto o Demolidor enfrenta os capangas. Em vez de lutar em conjunto, o Homem-Aranha faz tudo sozinho. Ele domina o Gatuno, arranca sua máscara e o soca com força suficiente para arrancar um dente. Em seguida, ele elimina cada um dos capangas com a mesma violência. Enquanto o Gatuno fala sobre o quanto odeia as pessoas aranha, Pedro fica paranoico. O Duende Macabro sabe quem ele é e agora tem mais certeza do que nunca de que ele escolheu seu nome deliberadamente por causa do Duende Verde, o homem que matou sua tia. Com essa paranoia também alimentada pelo simbionte, Pedro chega a uma conclusão dolorosa. Quem mais tem a magia do Doutor Estranho, conhece sua identidade e seu passado? Quem mais? Só pode ser Ned Leeds. Ned abre a porta do seu quarto e encontra o Homem-Aranha com um traje preto parado ali, silencioso e ameaçador. Pedro confronta Ned sobre ser o Duende Macabro, mas Ned nega. Pedro parte para a agressão e Ned começa a chorar de medo. Ao ver o medo nos olhos dele, Pedro solta, olha para as próprias mãos e vai embora balançando nas teias. Pedro percebe que o simbionte deve estar afetando sua personalidade, deixando-o paranoico e irritado. Ele pousa em um prédio e tenta arrancar o simbionte, mas agora o simbionte não quer sair. Ele vai balançando até o edifício Baxter, onde encontra Reed e Johnny novamente e conta tudo para eles. Pedro se lembra de como o simbionte se encolheu em resposta ao fogo da tocha humana e então pede ajuda para se livrar dele. Pedro é colocado em uma jaula para que o simbionte não consiga escapar, e Johnny segura a chama perto dele por cerca de 1 minuto enquanto o simbionte começa a se soltar. Mas então, Pedro recebe uma ligação de Ned. Reed Richards atende e permite que Ned fale. Ned começa a rir e diz pra Pedro que descobriu tudo. Ned diz que está com MJ como refém e vai matá-la a menos que Pedro vá enfrentá-lo sozinho. Percebendo que a paranoia não era infundada, que ele estava certo, que ele estava com a cabeça no lugar, Pedro interrompe a remoção. Reed insiste que o simbionte seja removido, mas Pedro se recusa, quebrando a própria jaula. E mesmo enfraquecido pelas chamas, Pedro ainda consegue superar Johnny e Reed, deixando os dois presos na teia ou desacordados. No hospital, Diane DeWolf está inconsciente com seu marido e filhos ao lado dela. Em outro quarto, Aaron Davis está espancado. Seu irmão Jefferson chega com sua esposa Rhea e o filho de 14 anos, Miles. Miles ama seu tio e o abraça animado antes de perguntar o que aconteceu. Aaron mente, dizendo que foi assaltado, mas que o Homem-Aranha o salvou. Miles, vestindo uma camiseta do Homem-Aranha, diz que está com inveja. Jefferson, no entanto, lança um olhar severo para Aaron. Pedro chega ao local
local combinado, um laboratório no Queens. Pedro encontra Ned parado sozinho, MJ, Harry e Gata Negra amarrados como reféns, e o corpo de um cientista morto deitado ali em um laboratório com tubos e corpos deformados dentro deles. Finalmente está Ned com roupas normais, parado completamente sozinho. Pedro ataca Ned, mas percebe rapidamente que há algo errado antes de fazer algo de que se arrependeria, graças ao seu sentido de aranha, ou melhor, a falta dele. Esse Ned não é realmente uma ameaça, na verdade, não é Ned. Pedro arranca a máscara e revela o camaleão trabalhando para o Duende Macabro. Uma porta então se abre e o verdadeiro Ned cai para fora, inconsciente e definitivamente não é uma ameaça. Uma tela gigante se acende para revelar o Duende Macabro, que o camaleão usa como distração para escapar. O Duende Macabro traiu o Homem-Aranha até aqui para revelar algo a ele. Ele diz para virar os cientistas e Pedro faz isso revelando que é Miles Warren, um professor dele do ensino médio. Mais uma pessoa morta no rastro do Duende Macabro. O Duende Macabro convida Pedro e os outros para sua base e então a tela se apaga. Pedro fica mais irritado e o traje muda por causa disso. E Felícia convence Pedro de que ele precisa matar o Duende Macabro. E Pedro, agora com uma voz levemente alterada, mais sombria e cheia de veneno, concorda. MJ e Ned tentam fazê-lo mudar de ideia, mas seus apelos caem em ouvidos moucos. Homem-Aranha e Gata Negra vão embora balançando pelas teias. Harry percebe que MJ e Ned falaram com o Homem-Aranha de um jeito parecido com o que falam com Peter e junta as peças. Ned entra em contato com um aliado para impedir que o Homem-Aranha faça algo de que possa se arrepender. Aaron é chamado pelo Duende Macabro para voltar ao trabalho, ameaçando sua família caso ele não aceite. Aaron sai da cama e desaparece, mas é seguido por Miles. Tudo converge para o quartel-general do Duende Macabro. Homem-Aranha e Gata Negra chegam e encontram o Duende Macabro sentado sozinho. Homem-Aranha o ataca, quebrando partes da armadura volumosa dele para revelar o traje mais clássico do Duende Macabro por baixo. O Duende Macabro usa uma mistura de tecnologia e magia para lutar. Gata Negra cuida de alguns guardas e Demolidor aparece para impedir Peter de dar um golpe fatal, tentando convencê-lo a não matar. Mas então o Gatuno aparece para impedir o Demolidor e o Camaleão surge para enfrentar a Gata Negra. Tendo seguido ele até aqui, Miles descobre que seu tio é o Gatuno. A luta de Peter com o Duende Macabro leva a outro laboratório secreto. Duende Macabro revela que este laboratório e o outro pertencem a Miles Warren. Duende Macabro conta para Peter que o Warren descobriu que ele é o Homem-Aranha ainda no ensino médio e ficou obcecado. Warren tentou clonar Pedro e estava perto de conseguir uma cópia perfeita quando um feitiço apagou sua memória. Naquele dia, Warren basicamente acordou em um laboratório do qual não fazia ideia. Tudo estava ligado ao fato de ele saber que Peter Parker é o Homem-Aranha. Então, com isso apagado, ele não tem nenhuma noção desse laboratório. Então, na confusão, Warren acordou um dos clones, o clone final. O Duende Macabro tirou a máscara e revelou ser Peter, com uma enorme cicatriz cobrindo o rosto. Esse era o clone final. Suas memórias foram tiradas dele no momento em que nasceu. Ele sentiu que a única maneira de recuperar essas memórias era recorrer à magia. Então ele treinou outros feiticeiros, mas isso ainda não funcionou. Mas então, finalmente, o dia do juízo chegou. A linha do tempo foi reiniciada e a existência dele confundiu a linha do tempo. Isso devolveu todas as suas memórias para ele, permitindo que ele soubesse tudo o que Pedro sabe. Peter chama seu clone de insano, e ele não está errado. Mas Peter também não está muito longe disso, graças à influência do simbionte, algo que o Duende Macabro queria deliberadamente despertar nele. A luta deles continua, quebrando uma caixa com uma aranha dentro, e Warren estava fazendo experimentos com essa aranha. Gata Negra derrota Camaleão, que estava disfarçado de Homem-Aranha. Demolidor derrota o Gatuno, e a aranha encontra e morde Miles Morales antes de morrer em sua mão. E o clone, agora se chamando Caim, agradece a Peter por ter aquecido o traje para ele. Caim usa um feitiço para extrair o traje do simbionte de Pedro. Pedro grita de agonia e dor, e emocionalmente ele não quer perder o traje, mas não consegue impedir que ele se una a Caim. O simbionte foi fortalecido pela raiva de Peter, ampliado pela experiência de Peter, e agora, com o poder do simbionte, ele pretende matar Peter e depois substituí-lo como o verdadeiro Homem-Aranha. Mas com sua mente já quebrada e o simbionte não ajudando, ele se transforma em um Venom clássico. A luta deles volta para o outro cômodo, onde Demolidor e a Gata Negra tentaram ajudar, mas eles simplesmente não são páreo. No entanto, a ajuda deles permitiu que Peter se concentrasse em outra coisa. Ele vê Miles Morales vestindo a camisa do Homem-Aranha, e então, inspirado pelo amor das pessoas pelo Homem-Aranha, pega o traje do Homem-Aranha que o Camaleão usava e se veste novamente para lutar contra o Venom. A luta deles fica mais intensa, mais brutal e maior, causando danos massivos e levando de volta para a cidade. Demolidor percebe que está além da sua capacidade, mas vai buscar ajuda
ajuda daqueles que estão à altura. Aaron acorda e encontra seu sobrinho inconsciente, levando-o às pressas para o hospital. Venom causa danos massivos e o Homem-Aranha luta para acompanhar enquanto eles balançam em alta velocidade pela cidade. Demolidor chega ao edifício Baxter e recruta o Fantastic Two. Reed levanta a hipótese de que, com base na composição do simbionte, ele deve ser vulnerável a sons altos. Reed começa a trabalhar em uma máquina, enquanto o Demolidor usa seus super sentidos para guiar Johnny até a ação, já que ela está sempre se movendo. Homem-Aranha é derrubado pelo Venom e fica no chão por um momento até que Gata Negra o levanta. Gata Negra lembra ao Homem-Aranha que ele é o Homem-Aranha. Ele não precisa do traje, nunca precisou. Ela o beija e Peter volta ao foco justamente quando a Tocha Humana e o Demolidor chegam. Homem-Aranha e Tocha Humana se unem contra o Venom, enquanto o Demolidor e Gata Negra fazem o possível para salvar as pessoas dos danos causados pela luta. Reed entra em contato com Johnny, que diz a Peter que eles precisam atrair o Venom para o edifício Baxter. Eles fazem exatamente isso. Venom é levado para uma armadilha sônica e, enquanto é segurado pelo corpo de Reed, pelas teias de Peter e pelas chamas de Johnny, o simbionte é separado de Caim e salta em direção a Peter. Nesse momento, Peter está ensanguentado e machucado, e ele se lembra de todas as vezes em que foi derrubado e derrotado, de como tudo era mais fácil com o simbionte. Mas então, ele se recorda do momento em que conheceu a criança doente. Quando ele chegou pela primeira vez, ele estava usando o traje preto por cima do traje vermelho, e a criança ficou apavorada. Ele não precisa do traje, nunca precisou. Peter desvia do simbionte e diz para Johnny queimá-lo, e ele faz exatamente isso. Caim começa a acordar, mas é revelado que ele está morrendo. Reed o examina, e os exames mostram que ele não tem DNA de aracnídeo, nenhum traço mágico, e seu DNA está se desintegrando. O simbionte drenou tudo, e o DNA de clone dele, que é mais frágil, não aguentou. Isso também limpa a mente dele de toda a fragmentação. Ele começa a chorar e fala como Peter falava aos 14 anos, lembrando apenas dos dias que antecederam quando Warren roubou seu DNA. Morrendo nos braços de Peter, o clone pergunta a Peter se May está bem. Peter fica chocado, mas mente e diz que sim, May está bem. O clone começa a chorar de novo e diz: "Meu Deus, ele morreu! Foi culpa minha!" Peter pergunta quem e Caim responde: "Tio Ben, eu poderia tê-lo salvado, eu não salvei." E então ele falece. Peter também começa a chorar, ele tentou suprimir essa lembrança por anos. Ele nunca vai esquecer o dia em que aprendeu que quando você pode fazer o que ele pode fazer, mas não faz. E então as coisas ruins acontecem. Elas acontecem por sua causa. Depois disso, o Homem-Aranha pede desculpas ao Ned e à MJ, e eles entendem. Enquanto eles conversam a sós, MJ revela que ela e Harry terminaram porque ele achava que ela estava apaixonada por Peter. E MJ diz que ele estava certo. Peter sente seu coração disparar. Ele percebe que nunca superou de verdade, e eles se beijam. O Homem-Aranha se encontra com a Gata Negra e diz a ela que acha que eles não deveriam ficar juntos, mas eles concordam em ser amigos, parceiros no combate ao crime. No edifício Baxter, Ben e Sue retornam de uma missão paralela enquanto vemos um pedaço do simbionte que sobreviveu. Sobreviveu rastejando para longe. O Homem-Aranha visita Jean DeWolff no hospital para lhe dar flores. Robert oferece a ele um novo traje novamente, mas Peter diz que gosta desse e vai continuar com ele. Miles acorda no hospital com seus pais ao lado dele. Ele pergunta sobre seu tio e cortamos para Aaron sendo escoltado ao passar pela alfândega em uma instalação de segurança máxima. Vemos o Demolidor pendurado em uma cruz de igreja ouvindo a cidade. Ele ouve um grito e entra em ação. Peter visita o túmulo da tia May novamente, mas desta vez a câmera se afasta para revelar duas novas lápides. Uma delas que sempre esteve lá, a do tio Ben, e a nova pertencente a Ken Parker. O Homem-Aranha encontra o garoto moribundo novamente. Desta vez ele revela sua identidade para ele e pede que prometa não contar a ninguém. O garoto abraça o Homem-Aranha e o filme chega ao fim. Uma cena pós-crédito sugeriria Homem-Aranha 6. Que, quero dizer, sendo a sexta entrada na franquia, simplesmente precisa apresentar o Sexteto Sinistro. Essa cena pós-créditos mostra um bunker subterrâneo com várias telas, cada uma exibindo uma luta diferente que o Homem-Aranha teve, com a tela principal mostrando ele lutando contra o Dr. Octopus. E então mudando para sua luta mais recente com o Venom. Um homem resmunga e um braço de tentáculo esmaga a tela, criando um efeito de estilhaços ao redor do rosto do Homem-Aranha. O Homem-Aranha vai voltar. Alguns anos depois, teríamos ou Homem-Aranha nos confins da Terra, ou, se ainda estivermos seguindo a ideia dos dias, então Homem-Aranha Darkest Day, potencialmente o último filme do Homem-Aranha de Tom Holland conforme o MCU continua. Me diga o que você acha nos comentários aqui embaixo e muito obrigado por assistir a este vídeo. Assista a este aqui em seguida.